Saúde ao povo de Deus com a paz do Senhor. Deus abençoe. Eu quero trazer aqui para os irmãos, para a sua meditação, uma palavra que se encontra no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 9, e versículo 10, e versículo 11, que diz assim: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou dos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão Cusá-Rissataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusá-Rissataim, rei da Síria. O que acontece, meus irmãos? O povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deus deixou algumas nações para provar o povo de Israel sobre questões de guerras, depois que Josué morreu, né? Lá no livro de Josué, Josué fez grande obra lá como grande líder. Deus usou Josué para derrubar a muralha, conquistar a cidade de Ai. Então, aqui no livro de Juízes, Deus instituiu juízes, né? Só que o que acontece? Deus deixou algumas nações para provar o povo de Israel. Deus deixou algumas nações para provar o povo de Israel. Os heveus, os ferezeus, alguns filisteus, para provar o povo de Israel. Só que o povo de Israel começou a habitar com os cananeus. E a Bíblia diz que o povo, os filhos de Israel, deram suas filhas aos cananeus, aos filhos dos cananeus. E os filhos do cananeu deram suas filhas também, seus filhos, aos filhos de Israel. Se juntaram, né? E o que é que acontece? Só que aí há algo interessante. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque a partir desse momento, eles viraram as costas para Deus. Eles não queriam mais saber de Deus. Eles não queriam mais aquela intimidade que tinha com Deus, como se uniu com os cananeus. O que é que eu quero falar com você nessa noite? Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você se une. Porque os filhos de Israel, a partir do momento que se envolveu com os cananeus, a Bíblia diz que eles viraram as costas para Deus. E começaram a servir outros deuses. E começaram a servir os Baalins. E começaram a servir os Asterotes. A servir todas as sortes de deuses do mundo. Então, nós temos que ter cuidado com isso. A Bíblia diz que os filhos de Israel começaram a servir. E a Bíblia diz que a ira do Senhor veio sobre o povo de Israel. E como a ira do Senhor veio sobre o povo de Israel, a Bíblia diz que Deus permitiu o rei da Síria levar cativo o povo de Israel. Por quê? Por causa da sua desobediência. E qual foi a desobediência? Eles viraram as costas para Deus. Eles foram ingratos com Deus. E no nosso tempo, no nosso meio, não é diferente. Tem pessoas que recebem vitória de Deus. Tem pessoas que recebem bênção de Deus. Tem pessoas que Deus abençoa. Tem pessoas que Deus cura. Tem pessoas que Deus salva a família. Salva filho, salva neto. Salva irmão, salva mãe, salva pai, salva marido. E quando é depois, dá um tempo, eles começam a virar as costas para Deus. Eles são ingratos. Eles são hipócritas. Eles começam a esquecer aquilo que Deus fez com eles. Mas Deus está vendo tudo. Aí eles começam agora a adorar outros deuses. E quando eles começam a adorar outros deuses, aí vem o castigo de Deus sobre a vida deles. E qual é o castigo de Deus sobre a vida deles? É a prisão. É o quê? É o auxílio. Ele permite os inimigos se levantar para deixar aquela pessoa em cativo. Deus permite o inimigo se levantar para perturbar o seu próprio povo. Por quê? Porque o seu próprio povo virou as costas para ele. Então Deus permitiu esse rei se levantar para oprimir Israel. Deus permitiu esse rei se levantar para poder maltratar Israel. Durante 8 anos essa nação maltratou Israel. Mas eu quero te dizer uma coisa. Algo salvou Israel nesse momento. E o que salvou Israel foi o clamor. No versículo 9 diz assim: E os filhos de Israel clamaram. Então o que é que Deus está falando para você agora?
Deus está falando para você agora, que a partir do momento que você passou por situações difíceis, a qual você mesmo se colocou lá, Deus está dizendo, clame a mim, volte para mim, volte para a minha presença, comece a clamar, se ajoelhe, ore, me busque de madrugada, que eu vou te livrar dessa situação que você está passando. Então a Bíblia diz que o povo de Israel clamaram, e Deus levantou Otiniel, levantou um libertador. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E ele pelejou contra aquele rei e livrou o povo. Mas por quê? Porque o povo clamou. Então quando você clama, há libertação. Quando você clama, Deus entra com providência na tua vida. Quando você clama, aquela situação que parecia difícil, ela se torna fácil para você. Quando você clama, Deus faz a obra na tua vida. Mas para isso, você precisa clamar a Deus. E se arrepender das obras que você fez antes. Esquecer o passado e viver o presente na presença de Deus. Então a Bíblia diz que Deus libertou aquele povo. E na sua vida não vai ser diferente. Clame a Deus. A Bíblia diz, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é só clamar, meu irmão. Clama, clama, porque só Deus é a solução do que você está passando. Só Deus pode fazer a obra na tua vida. Amém? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Amém? Se inscreva no canal, compartilhe esta palavra, porque tem pessoas que estão precisando dessa palavra. Compartilhe, se inscreva e deixe o like. Amém? Para que o YouTube possa circular essa mensagem, para que todos possam ouvir a palavra de Deus. Tamo junto. Quero agradecer por todos os inscritos desse canal, que se inscreveu. O que eu puder fazer, o máximo, eu vou fazer para trazer conteúdo da palavra de Deus para a sua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Fique a todos na paz do Senhor.